Fatos Notícias está ao vivo aqui diretamente da Delegacia Regional de Polícia Civil. A Polícia Civil que está empenhada aí na elucidação de um caso de abuso sexual envolvendo um líder religioso aqui na cidade. A gente está agora com a delegada responsável, Tatiana Carvalho Paiva. Tatiana, a princípio, o que vocês identificaram? Qual foi o decorrer dessa investigação aí que levou a essa elucidação? Nós fomos procurados no início de março desse ano por 4 vítimas, todas maiores de idade, que estariam participando de um terreiro de Umbanda há mais de um ano. E durante esse ano começaram a ocorrer cultos mais privativos, onde os participantes eles eram excluídos pelo pai de santo para participar então de sessões da Quimbanda, que é uma desdobração da Umbanda. E nesses cultos aconteciam algumas situações que essas 4 mulheres, na verdade, começaram a ficar incomodadas, como exposição do corpo. Elas eram, sob a alegação dele estar na entidade, obrigadas a tirar as roupas, o sutiã, alguns casos até a calcinha. Nisso, onde tinha 9, 10 pessoas, 2, 4 mulheres, só as mulheres retiravam as peças íntimas. E ali ele fazia uma mistura de mel com açúcar e passava, ele pedia para uma outra pessoa passar no corpo dessas mulheres. Isso começou a incomodar muito elas. Todavia, diante da espiritualidade mesmo, de acreditar que aquilo ali era comum ou era normal, porque ela tinha uma referência daquele pai de santo como um líder espiritual, elas foram aceitando isso, apesar do constrangimento e exposição dessas vítimas. Com o tempo, como havia naquele rito casais, ele também, sobre juramento e sob alegação espiritual, eles começaram a praticar sexo dentro desse ritual. E o pai de santo praticando sexo com uma menor de 16 anos. Quando houve o questionamento dessas vítimas, e aí começaram as brigas, e elas saíram do terreiro. Todavia, a investigação foi extremamente fundamentada. Nós tivemos acesso a grupos onde havia essa conversa mesmo, e num momento que foi a gota d'água para essas vítimas saírem do terreiro, quando o pai de santo, ele declara o amor que ele estava tendo à deusa dele, Lilith, né? Lilith, ele estava tendo amor a ela e ele declara isso no grupo. E aí o que a gente, com toda aqui, eu quero deixar claro que nós da Polícia Civil não temos nenhum preconceito ou nenhum julgamento de religiões africanas ou qualquer outra religião. Mas estranhando aquele fato, aquela exposição, o abuso do corpo somente de mulheres, homem nunca teve nenhum problema nesse sentido, nós fomos atrás de estudiosos, de pesquisadores, e a gente conseguiu falar com um sacerdote, diretor e mestre da Faculdade de Umbanda de Bauru, e ele foi muito importante para a gente para esclarecer que esses rituais, que eram tudo escrito num caderno à mão pelo pai de santo, isso não acontecia. Não, ele pegou várias religiões africanas, um pouco da Umbanda, da Quimbanda, religiões africanas de origem europeia, e misturou isso tudo e criou uma religião dele. Por quê? A gente sabe, vocês da imprensa também, algumas pessoas têm conhecimento que a Umbanda não tem esse ato físico de passar a mão, de troca de energia sexual. Então, por isso que surge aí o estupro mediante fraude, que é o que a gente denunciou ele no artigo, indiciamos ele, na verdade, desculpa, quem fez a denúncia foi o Ministério Público, no artigo 215 do Código Penal, com pena de 2 a 6 anos por vítima, com um aumento de metade. Por quê? Porque ele era um líder espiritual, ele era referência para aquelas pessoas que frequentavam o terreiro dele. O que ele alegou quando ele foi procurado por vocês? Ele reconhece que praticou esses atos? O que ele alega? Na verdade, atos de cunho sexual ele não reconhece.
E alguns, sim, que a gente também achou estranho, como elas eram, sobre juramento espiritual, obrigadas a ingerir vinho com sangue menstrual. Eram muitas coisas que invadem mesmo a privacidade do ser humano. Então, numa dessas, isso ele justifica, ele confirma, não, realmente, o sangue menstrual da mulher é muito importante, e esse professor confirma para a gente, todavia, a não ingestão. Pode-se usar sangue menstrual em ritos? Pode usar, mas não ingerir. Então é isso, realmente alguma coisa tem um cunho da religião, só que ele fez e interpretou da maneira dele, gerando esses absurdos, gerando essas vítimas. Quando a senhora fala que houve um consentimento, ele criava uma espécie de documento, uma espécie de contrato que as pessoas, ao fazerem aquilo, estavam consentindo? Eu acho que é importante a gente esclarecer o seguinte: todas essas vítimas ou que estavam envolvidas nessa situação tinham algum abalo psicológico, algum problema emocional, alguma vulnerabilidade naquela situação que permitiram passar por isso. E outra, ele usava de uma coação psicológica e uma ameaça para constranger essas vítimas. Você não vai arrumar um emprego porque o Exum não vai permitir. Se você não fizer determinados atos e participar com essas práticas que ele cultuava, elas iam sofrer consequências do Exum, do pai que ele intitulava. Eu acho importante a gente tinha um juramento que era feito pelas vítimas com uma faca no pescoço, onde antes meu pescoço degolado do que um segredo revelado. Então ele foi de forma psicológica, deixando aquelas pessoas todas ali acreditando que aquilo ali era normal, que aquilo ali era da religião africana, que ele intitulava, e aí demoraram um certo tempo para elas perceberem os abusos e os excessos. Quando começaram questionamentos sobre aquelas situações, aquela exposição do corpo e os atos libidinosos praticados, ele criou um termo de consentimento, onde elas assinavam que elas iam participar de um culto mais restrito, que era da Quimbanda, e lá poderia acontecer algumas coisas. Mas esse termo, gente, primeiro, ele não tem validade, porque até a menor de 16 anos assinou esse termo sem consentimento de um maior. Então a gente, existia o termo, existia, mas lá não estava claro os atos que seriam praticados dentro desse culto, e até assinado um termo por uma menor de idade, isso também não tem validade nenhuma. Esse culto com sangue, era só o sangue menstrual ou ele tirava também sangue das vítimas para usar em outros rituais? Eles se cortavam com um canivete coletivo ainda, tinha mais isso também. Ele com um canivete só, ele fazia alguns cortes, uma agulha, na verdade, ele fazia nas vítimas. Agora, o sangue, eu acho que era sangue compartilhado, se não me engano. Doutor, esses atos sexuais que eu teve com a menor foram com preservativo, foram com sangue? E, na verdade, a menor, quando ouvida aqui, ela não deixou muito claro isso, porque ela nega que ela tenha praticado esses atos. Mas, como ele dividia a sala em alguns cantos reservados, as pessoas ouviam uma relação sexual, mas não estavam presenciando ele com essa menor. Então a gente não tem como responder. É isso que eu queria saber. Parece que um dos relatos, até uns prints que estão rolando aí nos grupos, na internet, que eles foram denominados os 7 monstrinhos, como essas 7 pessoas que saíram fossem, tipo, se estivessem na lista negra dele. Que durante os cultos, durante o barulho do atabaque, as pessoas escutavam os gemidos dentro de um quarto. Isso mesmo. Foi isso. Tinha os sons, e aí ele separava esses casais, porque lá tinha namorados, e elas começavam, eles sob a orientação da entidade, que eles eram obrigados a manter condição carnal. Inclusive um casal, nós não conseguimos manter, porque a gente estava extremamente constrangido de manter relação sexual ali naquela situação. Mas para ele estava, e eles escutavam ele, o pai de santo, com essa, mantendo a relação sexual, eles escutaram gemidos. Eram casadas, como que era? Não, solteiras, algumas com namorados, outras sem namorados. E teve a primeira pessoa que procurou? Elas procuraram junto. As 4 realmente saíram. E a alegação deles que elas, como saíram do terreiro, estariam inventando essas histórias.
Todavia, a gente tem vastas provas que foram encaminhadas ao Ministério Público e, por isso, o Ministério Público, na verdade, já denunciou ele. Ele está preso preventivamente, com denúncia realizada já pelo Ministério Público em face desses fatos. O pessoal está perguntando aqui nos comentários a respeito da situação do terreiro, que parece que está sendo até divulgado que vai haver sessões lá nos próximos dias. Como que fica essa situação ali do terreiro? Tem alguma imposição, alguma interdição que possa acontecer? Criminal, eu acredito que ainda não, até porque a família dele, acho que a esposa, o irmão, eles têm um alvará da prefeitura para realizar esses ritos, até porque, igual a gente falou, ele se intitula da Umbanda e da Quimbanda. Depois que nós fomos perceber que de Umbanda e de Quimbanda não tinha nada daqueles ritos. Então, é preciso a prefeitura e as pessoas estarem verificando que condições que esses cultos estão acontecendo. E as vítimas são todas patenses? Todas de Patos de Minas, E a ele é de mulher Patos. dele, já que a mulher ela sabia disso, ela também era conivente, ela deve ser investigada, ouvida também dentro de um possível inquérito também contra ela, ou ela não cometeu crime? Lá, na verdade, foram citados alguns nomes, porque quando as pessoas, essas mulheres saíram do culto dele, do terreiro dele, elas começaram a ser ameaçadas por parente deles. Por quê? Nós vamos colocar a boca no trombone. Nós vamos contar o que você fez com nós. E elas foram muito ameaçadas pelos parentes dele. E a mulher alega que ela participava de tudo. Mas as provas indicam que no começo, onde haviam todos esses atos, ela não estava presente. E que posteriormente ela teria tomado conhecimento desses fatos. Foi lançado o aplicativo da Frida. Essas mulheres poderiam ter mandado essa denúncia por lá? Sim, porque apesar de que a gente não enquadra numa violência doméstica e familiar, porque não existia uma relação ali, elas poderiam estar acessando a delegacia para orientações e marcar o horário para ela vir e prestar todo o depoimento e a gente iniciar a investigação como foi iniciada. Porque elas foram ameaçadas. É por causa disso, através do aplicativo, elas poderiam ter falado, ter vindo mais com segredo. É porque, na verdade, todo crime sexual é da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Então, por ser um crime sexual, ela, de qualquer jeito, a gente puxaria esse atendimento. Com relação à saúde dessas vítimas, né? Você citou que houve o compartilhamento de material cortante e, eventualmente, pode ter tido a transmissão de alguma doença sexualmente transmissível. Essas pessoas que estiveram envolvidas nesses rituais devem procurar, já procuraram? Como funciona essa orientação? Nós conversamos muito com elas, porque talvez seja uma coisa comum para quem está ali no ambiente, mas hoje em dia a gente sabe que as doenças infecciosas, elas estão aí. Então, nós orientamos a procurar, fazer exames e estar olhando essa situação, já que uma agulha compartilhada, isso pode trazer muitos riscos. Olha, doutora, para essas vítimas deve ter sido muito difícil chegar e contar tudo, que é muito humilhante, é algo muito triste. E se tiver, né, se houver novas vítimas, elas podem estar procurando aqui a DEAN para estar colocando também a denúncia. A polícia espera que com essa divulgação, com o que aconteceu, que você estudou muito bem para estar trazendo isso à tona, as mulheres elas sintam ali empoderadas, sintam confiantes e com a segurança da polícia para poder denunciar mais casos, por exemplo? A gente sabe, e o que nós nunca julgamos ninguém que nos procuram por um fato ou outro. Mas eu acredito que foi muito difícil, porque no primeiro momento elas confiavam nele como um líder espiritual, elas confiavam que aquela religião ia fazer elas conseguirem o emprego que elas tanto desejavam, curar feridas emocionais que elas tinham há algum tempo, familiares e outros problemas, e houve uma decepção. E muitas pessoas vão julgar por que elas aceitaram. Isso aí é pessoal de cada um. Nós demos todo o apoio que elas precisavam. Por quê? Porque foi um ato violador à intimidade, à dignidade sexual delas, fora a enganação espiritual que teve em relação a esse líder, que ele intitulou ser da Umbanda ou de outra religião, misturando várias religiões e criando uma religião própria, onde teve abusos e desrespeitos à condição da mulher. Esse foi um dos casos mais chocantes que você, como delegada, já teve a oportunidade de investigar, pelo menos aqui em Patos de Minas? Nossa, eu tenho muito tempo de delegacia especializada de atendimento à mulher, então a gente vê estupros de vulneráveis que são muito difíceis da gente atuar,
ainda principalmente porque o vulnerável é menor de 14 anos. Todavia, de maior de idade, por elas já terem acima dos 18 anos, talvez um dos mais complexos, por eu particularmente, não ter conhecimento sobre religião africana. Por isso que nós tivemos o maior cuidado e demoramos algum tempo para a conclusão desse procedimento para não falar em preconceito, em discriminação religiosa. Jamais nós da Polícia Civil estamos criticando a Umbanda, Quimbanda, qualquer religião africana. Não. O que está sendo criticado são atos isolados de uma pessoa que diz que faria parte dessa religião. Doutora, fala para os caras se alguma pessoa foi vítima dele. Qualquer pessoa que tenha sido vítima ou deste pai de santo, ou qualquer ato de abuso sexual, de desrespeito à dignidade sexual, nesse contexto ou em outro contexto, vamos procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, você vai ser devidamente acolhida, orientada e a gente vai tomar as providências que devem ser tomadas.